Deus concede. Bom dia. Estou aqui no IAPI da Penha, querendo te saudar com um bom dia especial. Não um bom dia costumeiro, não um bom dia comum. É muito bom a gente cumprimentar, é muito bom a gente saber criar relacionamentos. Cientificamente, o abraço, ele faz o nosso corpo, o nosso organismo liberar serotonina, nos dá prazer. Isso é uma atitude cultural específica do brasileiro. E um bom dia, não só no aspecto formal, para um desconhecido, esse bom dia tanto pode animar como pode ser desacreditado. Mas eu quero distinguir o seu dia como um bom dia de salvação. Portanto, eu vou te saudar com um bom dia de salvação. O Senhor Jesus, ele disse: vão e preguem o Evangelho, vão pelas casas, vão de 2 em 2. A casa que vos receber, a paz de vocês vai repousar sobre esta casa. Quando Jesus, ele disse para apregoar a primeira evangelização, ele levantou 70 pessoas e disse para pregar as boas novas de paz espiritual com Deus. Como eu sempre medito sobre o significado da palavra paz, significa tranquilidade. Numa vida contraditória, numa vida muitas das vezes turbulências existem. Muitas das vezes existem frustrações, decepções, corações em conflitos, mentes ansiosas, um tempo imediatista, transtornos de ansiedade. A nossa paz, como sendo ela circunstancial, nós sabemos o quanto é difícil de termos ela nos nossos corações, termos a força e segurarmos firmemente a tranquilidade em dias difíceis, pois a própria Bíblia diz a respeito dos dias maus. Então seria o motivo de deixar de buscar a paz? Não. Existem vários objetos, várias maneiras, vários elementos aonde é direcionado diversos tipos de paz. Mas eu digo da paz espiritual, a paz que Cristo traz para o interior do ser humano. A liberdade espiritual encontrada em Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E olha que eu estou falando do meu e do seu Deus, do nosso Criador, do autor da nossa vida, aquele que fez Jesus enfermar, fez Jesus doer, fez Jesus sofrer na cruz como prova de que te ama e me ama. Jesus travou uma guerra contra as maldades do mundo para que eu e você pudéssemos ter paz. Jesus travou uma guerra em diversas horas, em diversos momentos e em diversos tempos. Pessoas passam por guerras, passam por lutas, enfrentam dores, enfrentam perseguições. Muitas delas, infelizmente, não têm uma palavra tão importante de dizer. No final de suas vidas, elas não têm a palavra vitória. A paz, ela é encerrada não apenas na morte, mas numa circunstância adversa. Mas todavia eu quero falar da paz da salvação, do relacionamento com Deus, a entrega da vida, se rendendo ao seu Criador, colocando a direção dos seus pensamentos em pensamentos de fé, em pensamentos de bem e não de mal. Como a própria Bíblia diz, inspirada pelo Espírito de Deus, eu sei que pensamento é o que eu tenho de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora existe uma condição de qual é o fim que buscamos, qual é o método que usamos. É espiritual? Nossos dias têm se encontrado difíceis.
A vida, o caminhar, o passo a passo diário, a luta diária, lutamos com as forças dos nossos braços, enfrentamos com a força do estufar do peito, defendemos o leite da criança, defendemos o remédio do idoso, defendemos o bom estudo, lutamos, corremos atrás da saúde física e mental, e ainda assim a saúde mental é uma que sofre mais descaso na área de saúde pública. Mas escute o que eu quero te dizer, estamos em um mundo de guerra, e esta geração ela precisa ter e provar a presença de Deus, porque é ela que traz paz, ela que traz amor. O amor que te faz se encontrar livre até aquele dia que você vai atravessar por cima dessas nuvens. E a PI da Penha, um recado nesta manhã, uma palavra abençoada nesta manhã, não se baseia em oferta ou em dízimo, embora sejam bíblicos. Não se baseiam em bênçãos materiais, embora eu sei que Deus nos dê bênçãos materiais. Mas o primeiro lugar daquilo que nós buscamos é aquilo que molda o nosso caráter. Se eu buscar dinheiro em primeiro lugar, eu vou ficar avarento, amante do dinheiro. Se eu buscar só bênçãos materiais, eu vou esperar em Cristo somente para a matéria. Sabe qual é a realidade que o apóstolo Paulo disse? Que se eu fosse esperar em Jesus somente nesta vida, eu seria o mais miserável dos homens, o mais miserável dos pecadores. Então, por isso que eu digo, não vou falar só de bênçãos materiais, não vou falar só de milagres, embora Deus opera milagres, o Evangelho traz pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Mas eu vou falar do milagre maior, o da salvação, o da liberdade eterna. É só entregar a vida a Cristo. Nós usamos o termo aceitar Jesus. Aceitar por causa do nosso livre-arbítrio. Mas sabe o que o próprio Jesus disse? Não foram vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos. Existe uma continuidade de ação. Esses frutos falam de ações que são reparadas diante dos olhos de Deus, que a tudo sabe, tudo conhece e tudo, nada passa desapercebido diante dos olhos dele. Deus, ele discerne tudo pelo olhar dele. O nosso olhar é limitado. Precisamos em Deus aprender a viver um estilo de vida. E infelizmente, como a própria Bíblia diz, a maioria não quer aprender. Paulo, ele disse que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, não havia quem entendesse. Precisamos aprender. Não havia quem compreendesse os santos e retos caminhos do Senhor. Mas nesta manhã, Jesus Cristo é aquele que esclarece. É aquele que simplifica, é aquele que, de braços abertos na cruz do Calvário, enfrentou a sua horrenda morte. Passou pelo seu terrível castigo. A dura cruz não foi suficiente para deter o meu Jesus e o seu Jesus. Então é de Jesus que importa ser falado. O livro mais lido é a Bíblia, o menos vivido é a Bíblia. É uma triste realidade. Eu vou repetir, o mais lido é a Bíblia, o menos lido, o mais deixado de lado, o que mais a gente dá descaso é a Bíblia. Mas no dia que fazemos uma aliança, criamos um compromisso, um concerto com Deus, entregamos os nossos corações, as nossas vontades, o nosso caráter e personalidade, colocamos tudo isso na pauta segundo as Escrituras Sagradas, Jesus Cristo, ele olha pelo meu e o teu viver, nos faz vencer o adversário das nossas almas e nos leva para o céu. O céu, ele vem por meio da pessoa do Espírito Santo. A fé é dada como um dom de Deus, porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A fé se desenvolve na minha e na sua vida.
A fé, ela traz a convicção da salvação da alma. Traz a convicção de que Jesus ainda está vivo. E que sempre estará vivo. E que é rei. E que vive para sempre. E não existe outro Senhor acima de Jesus. Então é de Jesus. É nele e por ele. E a ele cumpre o domínio de todas as coisas. Então eu vou te dizer, a esperança que não morre ressuscitou, Jesus. Morreu, enfrentou a morte ficou ultrajada, a morte ficou desmoralizada, o pecado foi vencido. Em Cristo nós temos paz com Deus, temos tranquilidade com Deus. Vamos ouvir um louvor, medite e guarde esta palavra no seu coração. Deus abençoe o iniciar desse final de semana. Deus te guarde, você que ainda está indo trabalhar, você que ainda está estudando. Deus te proteja, porque eu sei que Deus tem te protegido. Às vezes nós não conhecemos tudo dos planos de Deus para o nosso viver, mas devemos se perguntar: é esta a vida que Deus tem para mim? É esta a vida que Deus quer para mim? Isso vai além da consciência, isso fala não só de uma lei intuitiva, mas isso fala de você orar, buscar, conhecer, prosseguir em conhecer o seu Criador. Se a fé é um dom de Deus, como pregador eu posso adquirir essa fé? A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, da justiça, porque Satanás foi julgado e Jesus morreu na cruz, mas não foi retido na morte, ele ressuscitou, novamente ele foi para o Pai, a justiça foi cumprida, ele venceu o pecado. Agora nós estamos salvos em Cristo se tivermos uma aliança no sangue dele. A fé no sangue e no nome dele nos purifica e nos protege e nos dá autoridade no mundo espiritual para vencermos os nossos pecados e as tentações e os demônios e o mundo sistêmico, isto é, o mundo de ilusão, o mundo moral e ético. A geração precisa conhecer a Cristo. O reino de Deus, Deus quer reinar dentro das tuas vontades. O Espírito Santo quer te convencer do pecado, da justiça, porque Jesus está no céu, e do juízo, porque o adversário foi julgado na cruz do Calvário. A sentença foi dada, um dia ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas todavia, Deus ele te chama para o livramento e escape eterno. Ecoa-se as vozes dos pregadores, e aqueles que são sérios vai dizer sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Evangelho que não se acaba, e o céu que é a esperança verdadeira, a herança de um bem, o aguardar de um bem maior, a vida abundante, a consumação da vida terrena para depois estarmos na eternidade. Essa é a conclusão do plano de salvação, é viver para sempre em alegria com o seu Criador. Vamos